sejam bem-vindos mais uma vez. Esse tutorial ele vai ser muito simples também. A ideia é ensinar como usar essa planilha do Excel que eu preparei para dois momentos do seu controle financeiro. O primeiro deles é o planejamento. Quanto que você pretende gastar em cada uma das categorias que estão presentes nessa planilha no decorrer desse mês que a gente está planejando. E o segundo passo, que também vai ajudar muito essa planilha, é o registro da sua fotografia financeira no final do mês. Como vocês sabem, todas essas etapas eu mencionei no podcast no site, e vocês podem primeiro acompanhar lá a informação do podcast e depois vir aqui para saber como usar a planilha. Como eu mencionei no podcast, essa planilha a gente vai utilizá-la duas vezes. A primeira é no início do mês, quando você vai planejar os seus gastos naquele mês. E aqui, como você vai preparar ela todos os meses, a gente tem uma aba para cada um dos meses, porque assim você mantém um histórico de quanto que você tinha planejado gastar em agosto, quanto você tinha planejado gastar em setembro, quanto você tinha planejado gastar em outubro, certo? E aí você pode copiar copiar, duplicar essas abas da planilha para ter esse histórico. A planilha é super simples de preencher. Primeiro porque você só precisa mudar os valores na planilha onde o campo tiver esse verde clarinho. Onde tiver o verde clarinho, você pode fazer modificar os dados. Tudo que está em cinza, ou ele está bloqueado, porque tem uma fórmula, né, uma somatória, enfim. E aí essas células elas estão bloqueadas justamente por conta desses cálculos que a planilha faz para facilitar ao final. Então aqui você tem a primeira parte são as rendas que estão previstas para esse mês, no caso o mês de agosto. Eu coloquei aqui um valor simbólico de R$ 5.500 de salário mensal. Mas a planilha também te dá um espaço para você colocar outras rendas, que seriam aquelas esporádicas ou sazonais. Por exemplo, uma participação nos lucros que você recebe no primeiro semestre e depois a segunda parcela você recebe no segundo semestre. Tá? E aqui as categorias que eu já mencionei no podcast: moradia, contas residenciais, saúde e previdência, educação, alimentos, transportes, compras, lazer, viagens, bancos, impostos e serviços diversos. Eu gosto muito dessa planilha porque eu nunca precisei alterar essas categorias que eu tenho aqui. Principalmente porque, como elas incluem uma variedade muito grande de gastos, você sempre vai encontrar, para aquele gasto que você está planejando, você sempre vai encontrar uma categoria que você consegue incluir. Então, a ideia é, em cada uma dessas linhas, vocês vão listando os valores que vocês consideram que irão gastar naquele mês. Então, por exemplo, financiamento residencial, você está pagando o financiamento do seu apartamento, você vai colocar aqui. Eu coloquei um valor de R$ 15 para pagamento do celular. E vocês podem ver que a planilha soma os valores, né? Por exemplo, aqui em saúde e previdência, tem 42 de seguro de vida e 540 do INSS, totalizando 582. Mas eu vou colocar também 350 de plano de saúde. E o total, então, sobe para 932. E assim por diante. Você vai preenchendo todos os campos. Se você está estudando, coloca aqui na educação. Quanto que você vai gastar de alimentos, né? Eu vou dizer que eu devo comprar uns R$ 1.600 de comida e vou gastar R$ 22 por dia útil do meu mês. Então, R$ 22 por 22 dias úteis, 484, e aí a somatória de 2.084 somado com os 1.600 que já estavam lá em cima. Bom, então aqui eu já coloquei vários valores simbólicos, né? São exemplos, para que a planilha no final calcule o total dos gastos previstos. O total, 5.874. A gente viu lá em cima que a renda que eu planejei
Foi 5.500. E eu não tenho outra renda prevista para esse mês. Então, meu total, 5.500. Só que, dos valores que eu coloquei planejados, eu tenho um total de 5.874. Então, o que a planilha faz é calcular o seu resultado planejado mensal. Se eu gastar exatamente o que eu coloquei na planilha, o meu total vai estar negativo, certo? Porque o total de gastos previstos é maior do que a renda que eu previ. Por que essa planilha, então, te ajuda a planejar? Porque aqui você vai, agora, olhar novamente o que você planejou e verificar o que você pode ajustar para fazer com que o seu resultado não esteja negativo como está aqui, para que o resultado esteja positivo. Então, a primeira parte que eu vou olhar são os meus gastos, que são discricionários. O que são gastos discricionários? Aqueles que eu decido efetivamente quanto que eu vou gastar, não é algo fixo. Por exemplo, o que eu vou gastar de restaurantes. Não, eu não quero gastar R$22 por mês, por dia. Eu vou gastar, então, só 18, porque assim eu dou uma reduzida no gasto. Eu também não vou gastar 1.600 de compras. Eu vou gastar só, então, 1.300. Isso vai reduzindo o valor. Eu não tenho como, por exemplo, reduzir o que é aluguel, só se eu mudar de residência. Como eu não vou mudar de residência, eu deixo o valor igual. Todos os outros gastos, mais ou menos, eu não posso alterar porque são gastos mais fixos. Eu poderia alterar esses dois, foi o que eu fiz. Vamos olhar agora como ficou o resultado. O resultado, então, agora está positivo R$14. Não está ainda da forma como eu gostaria. Então, eu vou fazendo as alterações até que eu consiga alterar o valor. Por exemplo, não vou gastar nada com mecânico esse mês. Vou tirar esses R$100 daqui. Agora, meu resultado ficou positivo, R$114. Ok? Ainda não está o desejável, porque o desejável, como eu coloco aqui, o ideal é sempre economizar pelo menos 10% da sua renda. Se você puder, a partir de 20% seria o ideal, tá? Eu vou, então, só para a gente ver como fica positivo, tirar aqui o plano de saúde e vou reduzir a previdência para 400, só para a gente ver como que ela vai ficar positiva aqui. Tá vendo? Acima de 10%, ela vai ficar já amarelo quando a economia for maior do que 10%. Se for maior do que 20%, vai ficar verde também. Vamos tirar, por exemplo, esses 400 daqui, que ainda está em 18, então por isso que ainda está amarelo. A partir de 20, fica tudo verdinho, certo? Então aqui você está economizando mais de 20% da sua renda mensal. Esse é o ideal para todos os meses. Mas é claro que aqui você vai poder então fazer essas modificações a partir do que você planejou gastar. Bom, e agora a gente vai olhar o que é a parte da evolução, que é quando você consegue fazer o registro dos saldos das suas contas, aqui na parte de evolução, e o que o sistema vai fazer, o que essa planilha vai fazer, é tirar uma foto de quanto que você tem de todos os seus recursos naquele mês eventual. Vocês podem olhar que aqui, na primeira coluna, é o mês, e nas demais são as contas. A carteira, conta corrente, poupança, um investimento, se você tiver um fundo de investimento, e o cartão de crédito. No caso aqui, o saldo do seu cartão de crédito, que é quando você está usando do seu cartão de crédito, ele tem que necessariamente aparecer negativo. Porque em algum momento você vai transferir, por exemplo, da sua conta corrente para o cartão de crédito, né? Então, às vezes você aqui, desse mês, no mês de novembro, você gastou um pouco mais em relação ao mês de outubro, mas depois você pagou a sua fatura em dezembro e por isso que ficou menor o saldo do cartão de crédito, tá? Mas é normal que esteja negativo mesmo. O que a planilha vai fazer é, na coluna total, somar todos os saldos das contas e ir mostrando o total que você tenha no final de cada mês. Nesse exemplo, a gente finalizou o mês de agosto com 1.250,
subiu para 1.700 em setembro, 2.050 em outubro, 2.100 em novembro, 3.800 em dezembro. Daqui, então, o que a planilha faz é comparar o saldo do final do mês com o mês anterior. No primeiro mês, óbvio, não há comparação, porque é o primeiro mês que você está registrando, mas o mês seguinte, sim. Então, como nós subimos de 1.250 para 1.700, de agosto para setembro, o saldo da comparação, a variação, foi de R$ 450, com uma evolução de 36%. A planilha também faz o acumulado do ano, que seria somar os valores que você tem de variação aqui. Se, por exemplo, em algum mês você reduziu o que você tinha de saldo no final do mês, por exemplo, se eu retirar daqui, deixar em vez de 1.000, 850, eu vou ter, do mês de outubro para novembro, gastado mais, né, reduzir o que eu tinha do total de 2.050 para 1.950. E o que a planilha faz é reduzir isso na somatória, tá? Por que essa planilha é muito importante? Porque com ela você consegue ir acompanhando realmente a variação dos seus recursos, muito mais além do que você tem em relação ao mês, de dizer, eu gastei mais do que eu ganhei. Essa planilha também te ajuda a perceber o seguinte, que no acumulado do ano, talvez esse mês eu gastei um pouco mais, mas no acumulado do ano eu ainda estou positivo. O problema vai ser se no acumulado do ano você ficar negativo, como seria esse exemplo aqui de 2021. Se tiver positivo, tá ótimo. O bom é que você vai poder estabelecer uma meta. Em vez de ter uma meta mensal, você pode ter uma meta anual e dizer, eu quero economizar R$ 3.000 no ano, nesses últimos 5 meses do ano, né, que eu estou colocando aqui. E aí, a sua planilha ela vai dizer, você está faltando só 450 para alcançar a sua meta no ano, certo? E assim você consegue, seguindo o seu planejamento e alcançar as suas metas para aquele ano. Bom, muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui esse tutorial. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tanto em relação à planilha, essa da evolução, quanto a planilha da previsão financeira mensal, entre em contato comigo pelo e-mail que está aqui no site. Um abraço.